VAD Resumos, Direito Penal direto ao ponto. 5 temas essenciais. Tópico 1. Enfrentamento ao crime organizado. Lei 12.850 de 2013. É fundamental a gente compreender o seguinte: o combate moderno às organizações criminosas precisa ir muito além daquele policiamento operacional ostensivo nas ruas ou da simples coordenação de viaturas. A lógica jurídica atual, que foi solidificada pela Lei 12.850, baseia-se fortemente na recuperação do produto ou do proveito das infrações. Ou seja, o Estado precisa ir lá e apreender dinheiro, bens e ativos financeiros em larga escala. E por que isso é feito dessa forma? O objetivo central é absolutamente claro, que é a supressão da base econômica e das condições materiais que permitem que o crime continue acontecendo. Resumindo, sem dinheiro, a engrenagem do crime simplesmente para. E aqui já entra o nosso primeiro alerta máximo. Muito cuidado com a pegadinha de prova. O examinador adora tentar induzir o candidato ao erro, colocando lá na questão que a finalidade precípua da lei é apenas promover a integração das polícias ou aumentar o patrulhamento. Falso! O núcleo da eficácia jurídica no enfrentamento às organizações criminosas é atingir em cheio a sustentação financeira do grupo. O alvo principal é tirar os recursos do alcance da facção. A asfixia financeira é o gabarito. Tópico 2. Extraterritorialidade condicionada da lei. Artigo 7º, inciso 2, a linha B do Código Penal. Para que alguém seja punido segundo as leis brasileiras por um fato que ocorreu lá fora, longe do território nacional, a lei impõe uma série de requisitos bem estritos. E o termo-chave que a gente não pode esquecer aqui é cumulativos. Não são requisitos alternativos. O agente deve obrigatoriamente ingressar no território nacional. Além disso, o crime tem que estar no rol dos passíveis de extradição. Também é exigida a inexistência de absolvição, perdão ou cumprimento da pena lá no estrangeiro. E, por fim, o fato deve ser punível também no país onde foi praticado. Faltou um único requisito, acabou, a lei brasileira não se aplica. Esse último requisito nos leva direto a um conceito vital, que simplesmente despenca em provas, que é a dupla tipicidade. Essa é a exigência de que a conduta seja considerada crime tanto aqui no Brasil quanto lá no país onde o fato ocorreu. É essencial prestar muita atenção aos princípios que orientam essa regra, que são o princípio da personalidade ativa e o da justiça universal. Eles proíbem de forma expressa a punição no Brasil por condutas que o local de origem do fato não considere crime. Então, se é lícito lá fora, o Brasil não pode punir o brasileiro que retorna. É uma barreira intransponível. Tópico 3. Vedação à lex tercia. A sucessão de leis penais no tempo. Quando uma nova lei penal entra em vigor bem no meio do julgamento de um fato, o sistema jurídico brasileiro adota a teoria da ponderação unitária, também conhecida como teoria global. Isso já é pacificado pela jurisprudência do STF. O que isso significa na prática para o magistrado? Significa que ele não pode fatiar as leis. Ele é obrigado a analisar as normas de forma isolada e aplicar integralmente aquela que, no seu conjunto, for a mais benéfica. O juiz escolhe uma lei inteira para retroagir, nunca pedaços soltos de várias leis. E é exatamente aqui que mora a armadilha fatal. O caminho correto é a aplicação integral de uma única lei. O que é absolutamente proibido é a tal da lex tertia, ou seja, a criação de uma terceira lei a partir da mistura só das partes favoráveis da lei antiga e da lei nova. E por que o sistema proíbe isso? Porque ao fazer essa mistura, o juiz abandonaria sua função jurisdicional e passaria a atuar como um legislador positivo, inventando uma norma híbrida que nunca passou pela aprovação do Congresso Nacional. Isso configura uma violação frontal e direta ao princípio da separação dos poderes e ao princípio da reserva legal. Hibridismo normativo não pode. Tópico 4. Abolitio criminis e novatio legis. As leis penais benéficas. A regra de ouro no direito penal é: a lei penal retroages sempre que favorecer o acusado. A questão é que os efeitos mecânicos dessa retroatividade variam bastante. De um lado da tela, nós temos a abolitio criminis. Ela descriminaliza a conduta por completo. Qual é o efeito prático disso? Ela extingue a punibilidade, para imediatamente a execução da pena e varre do mapa todos os efeitos penais da condenação, incluindo reincidência e maus antecedentes. O réu volta a ser primário, zero jogo. Do outro lado, temos a novatio legis in melius. O fato continua sendo crime, mas a lei nova traz uma pena ou um regime mais brando. Ela também retroage, claro, inclusive para aqueles casos que já têm sentença com trânsito em julgado. E atenção a este detalhe processual importantíssimo. Nesses casos de trânsito em julgado, a competência para aplicar a lei mais benéfica é exclusiva do juiz da execução penal. Atenção redobrada na aula agora. Essa é uma das maiores pegadinhas de concursos públicos. O examinador com certeza vai dizer na questão que a abolitio criminis apaga tudo, inclusive a dívida civil,
Completamente errado. Os efeitos extrapenais da condenação, como por exemplo aquela obrigação civil de reparar o dano causado à vítima, permanecem totalmente inalterados e são plenamente exigíveis em ambos os casos, tanto na abolitio criminis quanto na novatio legis in melius. O direito penal sai de cena, mas o dever de indenizar na esfera civil sobrevive intacto. Esse é o tipo de detalhe que garante pontos preciosos. Tópico 5. Crime versus contravenção penal. O sistema dicotômico. A distinção entre esses dois institutos exige um foco extremo, porque é uma fonte inesgotável de questões. A diferença não é só na teoria, é de regime jurídico. Olhando para as penas, crimes rendem reclusão ou detenção. Já as contravenções geram apenas prisão simples e multa. Na ação penal, os crimes variam entre ação pública e privada, mas as contravenções são sempre, sem exceção, de ação penal pública incondicionada e a autoridade deve agir de ofício. Agora, as duas grandes armadilhas da prova. Primeiro, a competência de julgamento. A Constituição Federal é cristalina. A Justiça Federal não julga contravenções penais em hipótese alguma. A competência, via de regra, vai ser da Justiça Estadual. E, por fim, o perdimento de bens como produto da infração. O Código Penal prevê isso de forma expressa para os crimes, mas não se aplica de maneira automática às contravenções. É imperativo gravar bem essas diferenças cirúrgicas na memória. Fechamos o conteúdo. A pergunta provocativa que mede o grau real de retenção nesta nossa aula é a seguinte: o candidato é capaz de, neste exato momento, sem olhar para as anotações, diferenciar os efeitos civis da abolitio criminis e afirmar categoricamente a competência de julgamento de contravenções penais? Se a resposta não for automática em frações de segundo na cabeça, o material deve ser revisado. O rigor absoluto na absorção das exceções é exatamente o que separa o candidato da aprovação. Foco, constância e até a próxima!